Bom, então vamos criar a seção sobre nós da nossa landing page. Então vou vir aqui para adicionar, tá no mais, para adicionar uma nova seção. Eu vou escolher aqui essa seção com duas colunas, tá? Então selecionei aqui. Na primeira coluna aqui da seção, eu vou incluir então aqui nos elementos do Elementor, eu vou arrastar aqui uma imagem, tá? Nessa primeira coluna. E aqui nessa segunda coluna, vou vir aqui nos elementos, eu vou incluir um título. Vou voltar aqui e vou colocar também um texto, tá? Então, primeiramente, vou voltar aqui na seção, tá? Selecionei a seção. Vou vir aqui em avançado. Vou zerar aqui o margem e o padding. Eu vou colocar uma margem aqui, um padding, tá? Superior de 70 pixels, para dar um espaçamento aqui, tá? Entre essa seção aqui, né? E esse conteúdo aqui. Eu vou colocar uma margem também aqui, um padding, tá? Inferior de 70. Vou vir aqui, na imagem, tá? Selecionei aqui o elemento de imagem. Vou vir aqui no conteúdo, vou escolher uma imagem. Então, vou enviar um arquivo, tá? Uma nova imagem. Selecionar arquivos. Então, eu separei essa imagem aqui, tá? Para representar essa seção de sobre nós. Então, vou abrir. Selecionar. Aqui na imagem ainda, vou vir aqui em estilo. E eu vou colocar aqui um arredondamento nas bordas da imagem, tá? Porque ela está quadrada. E acredito que fique mais legal aqui se a gente deixar um pouquinho arredondado, tá? Vou colocar aqui um 15 para ver como que fica. Então, coloquei um 15 de arredondamento em todas as bordas aqui da imagem. E ficou mais interessante, tá? Ficou visualmente combinando mais, né, com o estilo da nossa landing page. Então, eu vou voltar aqui. Vou selecionar essa segunda coluna novamente. Vou vir aqui, em alinhamento vertical e eu vou escolher meio, tá? Para colocar o conteúdo que tiver aqui dentro dessa coluna no meio, tá? Para deixar esses espaços aqui, tá? No topo e aqui na parte de baixo. Vou selecionar aqui, a coluna novamente, tá? Eu já estou nela, inclusive, né? Vou vir aqui em avançado. Aqui em margem e padding, vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, tá? Para ficar marcado aqui, vinculado todos os valores, que daí eu adiciono um único valor aqui e pega, né, em todas as margens aqui, tá? Pega no topo, na direita, inferior e esquerda, tá? Vou colocar então uns 50 aqui, tá? Vamos ver como que fica uns 50 de margem aqui. Ficou interessante, tá? O intuito aqui é deixar um espaçamento, tá? Aqui, para não ficar muito extenso aqui a leitura desse texto que eu vou incluir aqui, e deixar também um espaçamento, tá, entre essa imagem e esse texto aqui, tá, para ficar visualmente melhor. Então esses 50 pixels aqui ficou interessante, tá, ficou bom aqui esses espaçamentos. Vou fazer o seguinte, para ver mais ou menos como que vai ficar, né, esse visual, tá, vou vir aqui já no título, vou colocar aqui sobre nós, tá, para exemplificar. Esse título aqui, você poderia colocar, por exemplo, nossa empresa, tá? Se você quiser representar a empresa. Se você estiver representando você mesmo como marca, né? Ou seu cliente for a própria marca, tá? Você poderia colocar sobre mim, né? Ou o nome da pessoa, né? O seu nome, tá? Ou o nome do cliente. Ou sobre o especialista, tá? Então, esse sobre nós aqui, ele representa o quê? Ele representa o responsável, né? Ou seja, ou a empresa, né? Ou a pessoa, tá? Se ela for a própria marca. Aí aqui no caso, se for uma pessoa, você pode, ao invés de colocar a imagem da equipe ou da empresa, colocar a imagem da própria pessoa, tá? Do próprio especialista. Então isso vai de acordo com o seu negócio, tá? Com o estilo da página que você está montando. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui também já, nesse texto aqui de descrição, tá? Do sobre nós, um texto de exemplo que eu criei, tá? Então eu vim aqui, no elemento, tá? Opção aqui texto. Vou apagar esse texto aqui de teste e vou colar aqui o texto que eu criei como exemplo. Aqui em estilo, tá, do texto, primeiramente a cor do texto, vou colocar uma cor preta aqui, tá, para ficar bem destacado. E aqui em tipografia, eu vou
colocar aqui um 18, acho que vai ficar legal, tá? Para esse tamanho aqui de fonte. Ficou bom assim. E ainda em tipografia, eu vou vir aqui na margem, tá? Entre as linhas, vou colocar aqui como EM. E vou colocar aqui 1,6 para ver como que fica. Ficou bom, tá? Ó, ficou bom o espaçamento entre as linhas, tá? Assim fica melhor a leitura. E aqui, aproveitando, eu vou arrastar um pouquinho para cá, tá? Para essa coluna aqui ficar um pouco maior que essa segunda coluna aqui, tá? Beleza, ó, assim ficou bom, porque o texto não ficou nem tão cansativo de ler, tá? Ó, ele tem uma largura boa, não ficou colado com a imagem, e nós demos um destaque aqui na imagem, tá? Para ficar com um visual interessante. Vou aproveitar aqui, já vou copiar, tá? Esse botão aqui, vou copiar ele e eu vou colar aqui também embaixo. Vou selecionar ele aqui e vou colocar o alinhamento dele à esquerda, tá? Agora. Bom, em relação a esse título aqui da seção sobre nós, ele vai ter o mesmo padrão, tá? Dos títulos das outras seções. Ou seja, todas as seções que nós criarmos aqui, nós vamos colocar, obviamente, tá? O mesmo padrão aqui, né? De formatação, tá? Ou seja, tamanho da fonte, né? A família da fonte, né? A grossura da fonte igual, tá? Para ficar padronizado. Então, nós já criamos aqui um título anteriormente, que era para áreas de atuação, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou selecionar esse título que nós criamos anteriormente, tá? Para áreas de atuação, né? Para serviços. Vou vir aqui em tipografia, tá? Vou vir aqui nesse desenho de lápis. Vou vir no mais aqui, tá? Para a gente salvar esse estilo aqui de título. Tá? Assim a gente não precisa ficar toda hora configurando a mesma coisa para todos os títulos. Então eu vou colocar aqui, vou salvar como título das seções. Criar. Vou voltar aqui, ó, no título do Sobre Nós. Vou vir aqui no desenho do ícone do globo, né, para a gente pegar um estilo salvo já. E vou escolher aqui, ó, o título das seções, tá, que nós acabamos de criar. E beleza, ó, já pegou então a fonte, tá? Pegou o tamanho da fonte, a espessura, tá? Então já pegou a formatação. Então agora ficou fácil da gente padronizar, né, o tamanho dos títulos. Eu vou vir aqui, ó, na cor do texto, vou pegar uma cor também que nós já salvamos, tá? Vou usar aqui o azul principal. Vou maximizar aqui para ver como que ficou. Beleza, então vou maximizar aqui, vou atualizar, tá? Para a gente não perder essa nossa criação. Vou vir aqui no site, vou atualizar. Vou vir aqui no Sobre Nós, ó, e beleza, tá? Então nós criamos a seção Sobre Nós da nossa landing page.